Nós terminamos o vídeo anterior com o narrador se recordando da seguinte experiência. Está você lá, acordado na obscuridade do seu quarto, e o quarto é efetivamente obscuro, né? Contém um clima ali de mistério que você não consegue compreender. Lá longe, na planície, passa um trem, e este trem meio que abre a sua percepção espacial através do som. Conforme ele vai passando pela campina, você descobre a extensão dessa campina. E dentro deste trem há um viajante, não importa qual viajante que seja, é somente esse tipo de sentimento que você quer ao pensar desse viajante. Provavelmente esse viajante está olhando para a janela, para essa planície obscura também, né? Ou seja, a planície na meia-luz, mas também a planície com muitos mistérios. E perceba, por mais que você fale, não acredito, vou acreditar não, que tem monstro na planície. Não, mas tem um certo tipo de, digamos assim, sabor secundário na planície ali, que você sabe que, será que tem pessoas aqui? Algum tipo de mistério, alguma coisa não revelada para você. E esse viajante está levando consigo tanto a excitação de ter experienciado coisas diferentes, feito coisas que ele não faz costumeiramente, visto coisas que ele não viu, ou que ele não vê costumeiramente, assim como a doçura que ele sente pelo regresso. Ora, nós podemos encontrar situações análogas. Eu, por exemplo, acontece bem frequentemente quando eu estou viajando de carro à noite, né? Principalmente naquelas ruas muito, aquelas BRs, né? Muito escuras. E aí eu olho para toda aquela escuridão, aquele mato que se perde, e eu fico imaginando, imagine se de um momento para o outro eu sou transportado para o meio desta plantação aqui, essa plantação de milho que se perde de vista. Se eu sou transportado de uma hora para outra ali no meio, o silêncio, o tipo de... não precisa nem pensar em medo, não precisa transformar isso num filme de terror, mas o tipo de admiração suprema. E eu dentro do carro, no conforto do carro, fechadinho, com a música ali tocando, eu sou também alguém que está lá no meio daquela planície, cercado de milho, por exemplo, ou na beira de um riacho com água muito fria, né? E isso me dá um sentimento de mistério muito grande, né? Novamente, não é a mesma experiência que o nosso narrador teve, ou que imaginou uma pessoa dentro do trem tendo, mas é uma experiência análoga e já me é o suficiente. Apoiava brandamente as faces contra as belas faces do travesseiro que, cheias e frescas, são como os rostos da nossa infância. As faces dos travesseiros são frescas e cheias como os rostos de nossa infância. Riscava um fósforo para ver o relógio. Quase meia-noite. É o momento em que o enfermo, que teve de viajar e ir dormir num hotel desconhecido, acordado por uma crise, se alegra ao distinguir debaixo da porta um raio de luz. Felicidade! Já é dia. Daqui a pouco os criados vão se levantar, poderá tocar a campainha, virão prestar-lhe socorro. A esperança de ser aliviado lhe dá coragem para suportar o sofrimento. Ainda agora pensou ouvir passos. Os passos se aproximam e logo se afastam. E o fio de luz que estava sob a porta desapareceu. É meia-noite. Acabaram de apagar o gás. O último criado já se retirou e é preciso ficar a noite inteira sofrendo sem remédio. Muito cuidado aqui para não confundir os dois níveis de narrativa, né? No nível do nosso narrador que está no seu quarto escuro, ele simplesmente constata, faz a constatação que é meia-noite. Essa pessoa que está doente, vai ter que passar a noite, etc, etc, é somente uma ilustração de que horas são agora.
É a hora em que o enfermo acorda todo cheio de esperança por ver uma luz embaixo da porta e acaba se decepcionando porque não está amanhecendo. Está começando a noite e ele vai passar a noite inteira sofrendo. Essa é a hora. Então, assim como o viajante no parágrafo anterior serviu para dar mais densidade, para dar mais, digamos assim, um certo tipo de sentimento, a simples percepção de um trem passando pela campina, aqui este doente serve para dar mais sentimento, mais densidade à simples constatação de que agora é meia-noite. Meia-noite não é só uma hora como outra qualquer, uma hora seca. Meia-noite vem carregada de todas as experiências que as pessoas passaram à meia-noite. Meia-noite é a hora do grande desapontamento, da grande frustração de se saber que só é meia-noite ainda e que há uma noite inteira para se viver. Né? Viver em dor. Bom, na outra tradução do Mário Quintana, essa parte que teve de viajar é o momento em que o enfermo que teve de viajar e ir dormir num hotel foi traduzido como é o momento em que o enfermo obrigado a partir. Quase nenhuma diferença, mas eu acho que a tradução do Fernando Pi é melhor nesse caso, porque ele já nos mostra mais rapidamente o que está acontecendo, quem que é esse personagem relâmpago que está aparecendo, né? Um enfermo que geralmente não iria querer viajar, né? Você não quer ir dormir num hotel, por exemplo, sem ajuda nenhuma, mas ele teve que viajar, né? Em vez de obrigado a partir. Obrigado a partir tira um pouco a nossa concentração, porque você fica pensando, mas partir da onde? Expulsaram ele, né? E aí demora um pouquinho para você notar que é viajar, né? Na tradução do Mário Quintana, um raio de luz foi traduzida como uma raia de luz. Também prefiro a do Fernando Pi. Então vamos lá, releitura deste parágrafo. Apoiava brandamente as faces contra as belas faces do travesseiro, que cheias e frescas são como os rostos da nossa infância. Riscava um fósforo para ver o relógio, quase meia-noite. É o momento em que o enfermo, que teve de viajar e ir dormir num hotel desconhecido, acordado por uma crise, se alegra ao distinguir debaixo da porta um raio de luz. Felicidade, já é dia. Daqui a pouco os criados vão se levantar, poderá tocar a campainha, virão prestar-lhe o socorro. A esperança de ser aliviado lhe dá coragem para suportar o sofrimento. Ainda agora pensou ouvir passos. Os passos se aproximam e logo se afastam. E o fio de luz que estava sob a porta desapareceu. É meia-noite. Acabaram de apagar o gás. O último criado já se retirou. E é preciso ficar a noite inteira sofrendo sem remédio.